A forma como os 12 apóstolos de Jesus morreram não é totalmente definida entre estudiosos. Existem referências no Novo Testamento, textos antigos fora da Bíblia e relatos de cristãos dos primeiros séculos que tentam explicar o destino de cada um deles. É verdade que algumas dessas versões entram em conflito, mas ao longo do tempo surgiram interpretações mais aceitas como as mais confiáveis. O que se sabe com mais clareza é que esses homens deixaram suas rotinas, profissões e vidas pessoais para seguir Jesus durante seu ministério, e depois da morte dele, receberam a missão de levar a mensagem adiante, mesmo sabendo dos riscos. Naquele período, anunciar o Evangelho significava enfrentar perseguição constante, e, assim como aconteceu com Jesus, muitos deles acabaram sendo mortos de maneira violenta. Pedro foi um dos principais entre os discípulos, considerado uma liderança central entre eles. Após a morte de Jesus, teve papel fundamental na expansão da mensagem cristã. Ele continuou pregando até o fim da vida. A tradição mais difundida afirma que sua morte aconteceu em Roma, por crucificação. Existe ainda o relato de que ele teria pedido para ser colocado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Cristo. André, irmão de Pedro, também era pescador e seguiu o mesmo caminho de pregação. Segundo a tradição, ele foi severamente torturado antes de ser executado. Sua morte teria ocorrido na região da Acaia, na Grécia, onde foi crucificado em uma cruz em formato de X. Há registros de que seus restos mortais foram levados posteriormente para a Escócia. João era o mais jovem entre os apóstolos e o único que permaneceu ao lado de Jesus até o momento da crucificação. Relatos antigos dizem que tentaram matá-lo colocando-o em óleo fervente, mas ele teria sobrevivido sem sofrer danos. Depois disso, durante o governo do imperador Domiciano, foi enviado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões registradas no Apocalipse. Acredita-se que ele tenha vivido até cerca de 90 anos e morrido de forma natural em Éfeso. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e seguiu pregando principalmente na Ásia. As informações sobre sua morte não são totalmente claras. Existem versões que indicam morte natural, enquanto outras afirmam que ele foi executado, possivelmente por enforcamento, apedrejamento ou até crucificação em Hierápolis. Bartolomeu teria levado a mensagem para regiões como a Ásia Menor e até a Índia. Uma das tradições mais conhecidas afirma que ele foi esfolado vivo e depois morto, possivelmente crucificado. Outras versões dizem que ele foi espancado até a morte e teve o corpo lançado ao mar. Mateus, conhecido por escrever um dos evangelhos, também percorreu diferentes regiões anunciando a mensagem. Alguns relatos indicam que ele morreu na Etiópia, vítima de um golpe de espada. Outros sugerem que ele pode ter morrido de causas naturais, o que gera dúvidas sobre o desfecho exato. Tomé ficou conhecido inicialmente por sua dúvida, mas depois teve papel importante na expansão do cristianismo. Segundo tradições antigas, ele teria ido até a Índia, onde acabou sendo morto com lanças por ordem de autoridades locais, por volta do ano 53 d.C. Simão é um dos apóstolos com menos informações concretas. As versões sobre sua morte são variadas. Alguns relatos dizem que ele foi cerrado ao meio. Outros afirmam que foi crucificado ou até queimado vivo. Também existe a hipótese de que tenha vivido por muitos anos antes de ser martirizado. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro entre os apóstolos a ser morto por causa da fé, e esse é um dos poucos casos registrados diretamente na Bíblia. Ele foi executado por ordem do rei Herodes, por volta do ano 44 d.C., provavelmente por decapitação. Tiago, filho de Alfeu, tem relatos divergentes sobre sua morte. Uma versão diz que ele foi crucificado no Egito. Outra, baseada em escritos históricos, afirma que ele foi apedrejado por ordem de líderes religiosos. Judas Tadeu permaneceu fiel à missão até o fim. De acordo com a tradição, ele teria sido morto de forma violenta, atingido por golpes de armas como lanças, machados e porretes, por volta do ano 70 d.C. Judas Iscariotes, conhecido por ter traído Jesus, teve um fim diferente dos demais. Após o ocorrido, tomado pelo remorso, devolveu o dinheiro recebido e acabou tirando a própria vida. No fim, o que fica não é apenas a forma como morreram, mas o que isso representa. Esses homens abriram mão de tudo e seguiram até as últimas consequências aquilo que acreditavam. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro entre os apóstolos a ser morto por causa da fé, e esse é um dos poucos casos registrados diretamente na Bíblia. Ele foi executado por ordem do rei Herodes, por volta do ano 44 d.C., provavelmente por decapitação.
Tiago, filho de Alfeu, tem relatos divergentes sobre sua morte. Uma versão diz que ele foi crucificado no Egito. Outra, baseada em escritos históricos, afirma que ele foi apedrejado por ordem de líderes religiosos. Judas Tadeu permaneceu fiel à missão até o fim. De acordo com a tradição, ele teria sido morto de forma violenta, atingido por golpes de armas como lanças, machados e porretes, por volta do ano 70 d.C. Judas Iscariotes, conhecido por ter traído Jesus, teve um fim diferente dos demais. Após o ocorrido, tomado pelo remorso, devolveu o dinheiro recebido e acabou tirando a própria vida. No fim, o que fica não é apenas a forma como morreram, mas o que isso representa. Esses homens abriram mão de tudo e seguiram até as últimas consequências aquilo que acreditavam.